Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, uma oportunidade feliz que Deus nos dá de compartilhar uma porção da sua palavra. Nesta meditação na palavra de Deus, que o Espírito Santo possa voltar a nossa atenção sobre um dos servos de Deus proeminente na Escritura Sagrada, chamado João Batista, o que batizava. Antes de entrar propriamente dito nesse comentário, nesta reflexão, nesse compartilhar sobre a vida de João Batista, eu quero dizer que a última profecia de Deus antes dos 400 anos de silêncio profético foi Deus usando o profeta Malaquias, e está registrado no capítulo 4, os versículos 5 e 6. Deus encerra o período do Antigo Testamento dizendo assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que palavra forte, que se encerrou o Antigo Testamento e depois veio o período de 400 anos de silêncio profético. E depois veio o ministério de João Batista, como uma dobradiça que ligava o Antigo Testamento no Novo Testamento. Mas para abordarmos, para apontarmos quem foi esse João o Batista e a chamada que ele teve, eu quero somente lembrar a todos que estão ouvindo essa mensagem sobre a galeria dos heróis da fé de Deus. Se falamos da galeria dos heróis da fé, nós nos lembramos de Enoque, que andou com Deus, nós nos lembramos de Noé, o homem pregoeiro para a chegada do grande dilúvio que veio. Nós nos lembramos de Abraão, pai da fé. Nós nos lembramos de Moisés, 40 dias, 40 noites no monte com o Senhor Deus Todo-Poderoso, trazendo a lei, trazendo os santos mandamentos. Nós nos lembramos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós nos lembramos de vários profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel. Nós nos lembramos do profeta Elias, porque no Monte da Transfiguração apareceram para o Senhor Jesus Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Mas quando adentramos no Novo Testamento, a galeria dos heróis da fé prosseguindo, eu posso citar o apóstolo Pedro, eu posso citar o apóstolo João o Evangelista, eu posso citar o apóstolo Paulo. Mas Jesus fez uma referência a esse homem chamado e conhecido como João o Batista. E Jesus disse assim: nascido de mulher, nascido de mulher, ninguém é maior do que João. De todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então deu para nós distinguirmos o calibre espiritual da chamada que esse João Batista teve para vir ante a face do Senhor, como anjo do Senhor, como mensageiro do Senhor. Esse João Batista foi um homem tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia nos diz que quando ele estava no ventre da sua mãe, antes de nascer, antes de sair para a existência, antes de se haver dado à luz,
João Batista, no ventre da sua mãe, saltou cheio do Espírito Santo. Ele não foi cheio do Espírito Santo após haver nascido. Ele foi cheio do Espírito Santo antes de haver nascido. Saltou no ventre da sua mãe cheio do Espírito Santo. Dá para sentir o calibre espiritual de um homem como esse, a capacitação de Deus na vida desse menino. E o interessante, que nasceu esse João Batista, Zacarias cantou cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: "E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo." Palavra forte, palavra poderosa. Sobre esse João Batista foi profetizado cerca de 700 anos antes da vinda do Messias, que ele seria aquele que viria preparando o caminho do Senhor, e que todo monte seria aplanado, e todo vale seria cheio, seria coberto. Todos os caminhos tortuosos seriam alinhados. Isso significa que todos aqueles que fossem soberbos, todos aqueles que fossem uma montanha de exaltação, de vanglória, aqueles que fossem exaltados em si mesmo, seriam aplanados pela vinda desse anjo. E aqueles que eram um poço de vazio, aqueles que estavam em depressão, aqueles que estavam abatidos, aqueles que estavam amargurados, iriam ser nivelados também, porque seriam cheios pela visitação daquele servo do Senhor, por aquele anjo que Deus enviaria. E os caminhos tortuosos seriam corrigidos. Louvado seja o nome do Senhor pela chamada com que Deus chama os seus para atender a sua obra. Deus de poder, o Senhor Deus é um Deus que se revela, o Senhor Deus é um Deus que mostra a força e o poder da sua mão. É um Deus que traz a grandeza da sua glória para conhecermos. Louvado seja o santo nome do Senhor. E esse João Batista foi crescendo, imagine uma criança crescendo, caminhando para um adolescente, e ele não quis mais usar roupas de tecido. Ele não quis mais usar uma roupa de linho grosso como naquela época. E ele quis usar uma roupa diferente. Ele quis usar uma roupa de pele de animais mortos. Tira-se a pele do animal morto e se faz uma roupa como daquela época, no início da era cristã, como se fosse um vestido até os joelhos, que os homens vestiam também. Normalmente sem manga por causa do forte calor do dia, mas havia uma capa por causa do frio da noite, por causa da baixa temperatura da noite. E a Bíblia nos diz que a roupa desse João era uma roupa de pele de animais, e a sua capa era de pelo de camelo. Assim ele se vestia. E ele não quis seguir a tradição dos seus pais. Ele não quis seguir uma linhagem de sacerdote como seu pai Zacarias. Ele não foi para estudar a Torá, ele não foi para ser sacerdote também, ele não foi para a desenvoltura de uma profissão que ele pudesse ser promissora, nada disso. E o que aconteceu com ele? Ele foi viver no deserto da Judéia. Ele começou a se retirar para o deserto. O Espírito Santo impelia para o deserto. E ele começou a viver no deserto. Eu tenho uma compreensão sobre isso, que eu penso em ele, adolescente para jovem, indo e voltando.
e cada vez ficando mais tempo no deserto, até que ele ficava muito mais no deserto e raramente aparecia. É interessante esta chamada de Deus na vida desse rapaz, para viver no deserto. Se alguém perguntasse para os seus pais, por que o seu filho é assim? Por que o seu filho é uma pessoa antissocial? E Zacarias só poderia dizer, porque tem uma promessa na vida dele. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Louvado seja o grande e poderoso nome do Senhor. Aleluia. Ninguém imagine que João Batista era uma pessoa bem cuidada de cabelo, de barba, possivelmente descuidado no seu cabelo grande, possivelmente descuidado na sua barba, possivelmente não tomava banho frequentemente, em viver no deserto. Existem 3 tipos de deserto em Israel. Quando Deus me deu oportunidade de visitar lá, nós pudemos conhecer. Tem o deserto rochoso de rocha, tem os desertos arenosos de areia e tem o deserto pedregoso. O deserto pedregoso é o deserto da Judéia. Não é aquele deserto que tem areia que a pessoa pode deitar, brincar e rolar, não. O deserto pedregoso, se a pessoa rolar, as pedrinhas arranham, machucam, ferem, furam a pele da pessoa. Era nesse deserto que vivia João Batista. Eu quero que você entenda uma verdade. João Batista era diferente daquele que a Bíblia diz que vivia no deserto, endemoniado gadareno. Ainda que o endemoniado gadareno também não tinha cuidado com o seu cabelo e não tinha cuidado com a sua barba, mas João Batista era um homem cheio de Deus, e o gadareno era um homem cheio de espíritos malignos. Se alguém encontrasse com o gadareno e se aproximasse dele, ia sentir um clima ruim, alguém violento, uma pessoa que dormia na sepultura, com os cadáveres, com os corpos em decomposição. Mas se alguém chegasse perto de João Batista, ia sentir a doçura da presença de Deus, ia sentir que estava junto com o anjo do Senhor, ia sentir um clima do céu, porque a Bíblia diz: o menino João se robustecia em espírito no deserto. Ele era a voz que clamava no deserto. Eu imagino João Batista vivendo em oração no deserto, em clamor a Deus no deserto, e Deus começando a se revelar para ele, dizendo: João, você vai pregar o arrependimento para esse povo, você vai batizar esse povo nas águas para abandonarem os seus pecados. Você vai pregar para que haja reconciliação dos pais, pararem de desentenderem com os filhos, dos filhos pararem de desentenderem com os pais. E João, quando você vê uma pomba branca descendo sobre alguém, não é uma pomba branca, é o meu Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e é esse cujas saídas é desde a eternidade, é esse quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João Batista estava debaixo de grandes revelações do Deus Todo-Poderoso, vivendo no deserto. Isolado, nada para distrair da comunhão com Deus. Sabe quando você tem sede de Deus? Sabe quando dá vontade de entrar no quarto e tirar uma semana jejuando e orando e consagrando a Deus e tirando tempo para Deus e desligando de todas as comunicações? Era isso na vida de João Batista. Sede de Deus.
buscando a Deus. Agora você se lembra do texto que eu li no início dessa meditação, que Deus havia dito: eis que enviarei o profeta Elias há 800 anos antes de aparecer esse João Batista, vivendo diferente, vestindo peles de animais, cinto de couro, uma capa de pelo de camelo. 800 anos atrás, existia um profeta igualzinho ele, que não usava também roupas de tecido, de linho, vivia com roupa de peles de animais, cinto de couro, tinha uma capa. 800 anos antes, e o nome dele era Elias, o tisbita. Esse profeta Elias era cheio do poder de Deus, símbolo de autoridade, virtude, poder de Deus. Para você ter uma ideia, perto dos dias de Elias ser arrebatado ao céu, porque ele não morreu, ele subiu ao céu para a presença de Deus, um corpo que foi transformado pelo poder de Deus. Entendemos assim e cremos pela fé. Elias, juntamente com Eliseu, foram passar o Rio Jordão. Imagine Elias junto com Eliseu para passar o Rio Jordão, e se nós estivéssemos lá, a gente ia pensar: quantos quilômetros vamos andar para dar uma volta no Jordão? E Elias não quis dar volta. Elias tirou a sua capa, bateu no Rio Jordão, e assim como os sacerdotes, quando carregavam a arca do Senhor, e a planta dos pés dele pisaram sobre o Rio Jordão, Deus abriu as águas. Quando Elias bateu a capa, o Rio Jordão, transbordando nas suas ribanceiras, o Senhor Deus abriu as águas do Rio Jordão, e Elias e Eliseu passaram em pé enxuto. À distância, 50 dos filhos dos profetas estavam assistindo, estavam vendo o que estava acontecendo, ficaram olhando, admirados, e de repente vai andando Elias e Eliseu, Elias e Eliseu, e eles foram separados por carros e cavalos de fogo que vieram mandado do Deus eterno. E Elias subiu ao céu num redemoinho, em carros e cavalos de fogo. A capa de Elias caiu. Eliseu pega a capa e volta para aquele mesmo lugar no Rio Jordão. As águas estavam transbordando. E Eliseu pega a capa de Elias, dobra e bateu no rio e faz uma exclamação: onde está Yahvé, o Senhor, o Deus de Elias? E quando Eliseu fala assim, as águas se separam. E Eliseu passa sozinho, pé enxuto, sem o seu mestre Elias, que ele era servo de Elias, mas Deus estava com Eliseu. E os 50 filhos de profeta de longe, olhando, disseram uns para os outros: o poder do Espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu. Deus disse que João Batista viria com a virtude e o poder de Elias, com a virtude e o poder de Elias, com a virtude e o poder de Elias. Que o poder de Deus possa tocar a sua vida agora, que o poder de Deus possa se envolver, que você receba a virtude e poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Essa é a parte 1 dessa ministração da vida de João Batista. Em breve nós vamos soltar a gravação da parte 2. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.